Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Então vamos falar agora um pouco sobre o treinamento aqui para a parte de estatísticas e relatório da clínica, tá? Aqui eu já estou na tela, mas vou mostrar para vocês como chegar na tela novamente, tá? Então, voltando aqui ao início da nossa plataforma, vou selecionar lá o segundo ícone bem à esquerda chamado de atendimento. Depois vou selecionar aqui no final estatísticas e aí eu vou chegar na nossa página de estatísticas, tá certo? Lá em cima eu consigo enxergar que eu tenho estatísticas gerais, por usuário, por grupos, por etiqueta, por agendamentos, por automações e por último por anúncios, tá certo? Vou passar um de cada vez. Então, começando aqui por geral, é onde eu vou ver o número de conversas que eu tive no filtro aqui de semana atual. Lembrando sempre que a gente utiliza a regra de 24 horas antes, ou seja, até a meia-noite a gente faz todo o entendimento dos dados e coloca na plataforma. Então, sempre estamos falando de D-1, tá certo? E aí, no número de conversas, eu consigo ver quantas iniciadas pelo usuário, quantas iniciadas pelo cliente e quantas iniciadas pela automação. Então, iniciadas pelo usuário, ou seja, por algum atendente, pelo cliente, por algum cliente de fato, iniciadas pela automação, quando estamos falando sobre iniciadas por uma confirmação de agenda ou algo do tipo que eu disparo uma automação para o cliente. Logo abaixo temos o tempo médio de primeira resposta, o tempo médio de respostas subsequentes, que falam sobre o tempo médio de resposta da conta como um todo, tá certo? Mais abaixo consigo enxergar os gráficos dessas informações que eu passei acima e é muito importante falarmos sobre contatos por dia e conversas por dia, tá certo? Então aqui no contatos por dia temos 3 contatos, em conversas também temos 3. Então está parelho, ou seja, 3 pessoas me chamaram apenas uma vez cada uma. Caso 3 pessoas de novo me chamassem, melhor dizendo, e elas me chamassem 2 vezes no dia, então eu teria 3 contatos por dia, ou seja, somente 3 números me chamaram, mas eu teria 6 conversas num único dia, tá certo? Então, contatos por dia, quantas vezes um número nos chama, conversas por dia é quantas vezes aquele número nos chama até eu encerrar o atendimento aqui por dentro da plataforma. Lembrando, o encerramento dentro da plataforma não está relacionado com as 24 horas da meta que ela abre sempre que começamos uma conversa por modelo de mensagem, tá certo? Seguindo aqui, eu tenho a parte de usuários, tá? Usuários também segue os filtros. Posso selecionar aqui um usuário para poder estar entendendo algumas métricas dele, como por exemplo, o tempo médio de fechamento, o tempo médio de primeira resposta desse usuário, o número de conversas desse usuário, o tempo médio de respostas subsequentes desse único usuário e também o NPS dele, assim como posso, do lado do NPS, selecionar aqui um olhinho, onde quando selecionado vai aparecer todas as respostas sobre este usuário, tá certo? Mais abaixo conseguimos ver gráficos e algo mais detalhado sobre cada uma das estatísticas que falamos aqui em cima e também, de novo, aqui os filtros podendo ser utilizados para melhor entendimento. Por grupos, segue a mesma lógica, tá certo? Logo depois temos as etiquetas, que hoje não são utilizadas no sistema, mas aqui eu conseguiria ver quantas conversas estão atribuídas a cada uma das etiquetas que teríamos dentro da plataforma. Os agendamentos, aí estamos falando sobre agendamentos totais aqui de cada uma das unidades, também falando sobre a taxa de confirmação de agendamentos e sobre um NPS de agendamento que hoje não é realizado ainda, mas já em conversa com o time da clínica da cidade para começarmos a utilizar, tá certo? Mas aqui então, vamos focar em taxa de confirmação de agendamentos para a parte de confirmação de agendas e os agendamentos totais, assim como os agendamentos por automação, tá certo? Aqui temos também a estatística de automação, que seria um NPS que a gente pode realizar, que hoje não é utilizado, mas por último, e mais importante aqui desses últimos passos, seria a parte de anúncios, tá certo? Então aqui em anúncios eu vou conseguir ver quantos contatos recebidos, qual é o tempo médio de conversão dele até ele de fato clicar e começar uma conversa com a gente, e a taxa de conversão que é utilizado a partir do marcar como convertido lá dentro da plataforma, tá certo? Então, falando mais sobre essa taxa de conversão, deixa eu entrar aqui no chat
do Lucas para mostrar para vocês que assim que eu clico aqui na conversa com o Lucas, eu tenho como selecionar ou marcar como convertido. Isso, quando marcado para as pessoas que vieram por anúncios, vai mudar aqui a taxa de conversão sempre para o número aqui, levando em consideração aqueles anúncios que vieram dentro da semana atual, né, e foi marcado como convertido. Tá certo? Então, pessoal, aqui sobre estatística seria isso. Qualquer coisa, ficamos sempre à disposição, tá bom? Até mais!